Olá, eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito simples. E se aquilo que você acredita que está protegendo o seu legado, na verdade, só estiver criando uma sensação de proteção? Tem muita gente séria, responsável, que trabalhou a vida inteira, construiu patrimônio, empresas, imóveis, investimentos e segurança para a família e acredita que já resolveu essa parte. Normalmente, ela pensa assim: eu já sei o que fazer. Ou eu faço uma doação, eu faço um testamento e pronto, estou protegido. Só que é exatamente aqui que mora um dos maiores erros de quem pensa como leigo. Porque doação e testamento não são, por si só, proteção do legado. Eles podem ser instrumentos. Eles podem até fazer parte de uma estratégia. Mas quando a pessoa pega um instrumento isolado e trata isso como se fosse uma solução completa, ela não constrói proteção, ela constrói uma aparência de proteção. E isso é muito perigoso. Então vamos começar pela doação. Muita gente olha para a doação como se ela fosse uma solução simples. Então eu vou antecipar tudo em vida, passo os bens e resolvo o problema. Parece inteligente, parece rápido, definitivo. Mas o que quase ninguém explica com clareza é o seguinte: quando você faz a doação, você transfere o patrimônio em vida. E aqui começa o problema, porque muita gente confunde e continua usando o bem, achando que tem o mesmo nível de controle sobre ele, mas não é a mesma coisa. Em muitos casos, a pessoa acredita que continua dona de tudo, quando na prática já abriu mão de uma parte importante do controle daquilo que construiu. E tem um segundo ponto que quase sempre é tratado de forma superficial. A doação, ela também gera custo. Existe imposto, custos operacionais, custos de documento. Ou seja, a pessoa acha que está fazendo um movimento simples, elegante e definitivo, mas pode estar gerando carga tributária e custos relevantes agora, além de assumir as consequências patrimoniais que nem sempre compreendeu por inteiro. Na verdade, é uma antecipação do inventário. O que o leigo ignora é que, dependendo da forma que a doação é feita, aquilo que parecia uma solução pode se transformar em conflito no futuro. Então, perceba, o problema não é a doação, é como tratar a doação que é o problema, uma vez que não está sendo enxergado o todo. Mas agora vamos falar do testamento. Talvez esse seja o problema que mais gera uma falsa sensação de segurança. Porque muita gente pensa assim: não, eu não vou doar, vou fazer um testamento e pronto, está tudo resolvido, mas não está. O testamento é importante, ele pode organizar as disposições de última vontade, é um papel, pode ter ali um papel estratégico, mas ele não é uma proteção automática. Primeiro, porque ele não evita o inventário. Segundo, porque ele exige abertura e cumprimento em processo judicial. Isso significa tempo, rito, custo, dinâmica de, olha, que muita gente não imaginava que seria como pessoa. Que a maioria pensa, vou deixar o testamento e pronto. E tem mais. Muita gente acredita que porque o testamento existe, ele automaticamente prevalece sem discussão. E também não é assim. O testamento, ele pode ser questionado, discutido e submetido à análise judicial. E um herdeiro insatisfeito pode transformar tudo aquilo que parecia organizado em disputa. Então, novamente, o problema não é o testamento, é tratar o testamento como se ele resolvesse sozinho uma questão que é muito maior que ele. E aqui está o ponto central desse vídeo. O leigo procura sempre o nome do instrumento antes de entender a lógica da proteção. Então ele pergunta: é melhor doar ou fazer testamento? Mas quase nunca pergunta qual é a estrutura certa para que eu proteja o meu legado com inteligência. Essa é a pergunta que muda tudo. Porque legado não é só patrimônio, é continuidade,
direção. É proteção daquilo que você levou anos, às vezes décadas para construir. E quem trata isso como mais um tema simples, normalmente está correndo um risco silencioso. O risco de achar que resolveu sem ter resolvido. É exatamente por isso que eu criei o evento Protetores do Legado. Porque eu percebi que muita gente boa, responsável, prudente, cuidadosa, muita gente ainda está decidindo esse tema com base em informação fragmentada. É com base num vídeo do YouTube, uma conversa solta, conselho genérico, uma explicação superficial sobre doação, uma visão incompleta sobre o testamento e um assunto que é profundo demais para ser tratado assim. Então, no dia 21, agora no sábado, eu vou mostrar por que tanta gente bem intencionada toma decisões acreditando que está protegendo o futuro, mas na prática só está escolhendo uma peça solta de um quebra-cabeça muito maior. E esse evento não é apenas para quem quer uma informação. Esse evento é para quem quer sair da lógica do leigo, para quem quer entender que patrimônio sem o direcionamento pode virar um grande problema. Para quem quer entender que instrumentos jurídicos sem estratégia não garantem o legado. E para quem não quer descobrir tarde demais que confiou numa solução incompleta. É por isso que esse nome importa tanto. Protetores do legado. Porque existem dois tipos de pessoas: as que constroem e deixam a proteção para depois, e as que entendem que construir e proteger faz parte da mesma responsabilidade. Ser um protetor do legado é recusar o improviso, recusar a superficialidade e recusar a visão simplista de um tema que é complexo e, sei lá, escolher testamento ou doação por conta disso. Ser um protetor do legado é entender o que está em jogo. Não é só patrimônio, é ter paz, continuidade, clareza, é ter ordem, é a forma como a sua história vai seguir quando você não estiver mais conduzindo tudo pessoalmente. Então eu quero te dizer isso com muita clareza. Quem estiver no evento do dia 21, próximo sábado, vai enxergar esse tema num nível que a maioria ainda não enxerga. Vai entender por que instrumentos isolados não bastam, por aonde estão os riscos silenciosos e vai entender o que o leigo normalmente ignora. Vai sair com a percepção muito mais sofisticada sobre proteção patrimonial e sucessória. Agora, quem continuar tratando isso de forma rasa, continuar correndo o risco de chamar proteção algo que no fundo é apenas uma organização parcial, e isso no tema legado custa muito caro. Às vezes custa dinheiro, impostos, tempo, conflito. E às vezes o custo está em algo muito mais grave. Perder o controle sobre aquilo que deveria estar protegido com inteligência. Por isso, meu convite é simples. Esteja presente no nosso evento Protetores do Legado no próximo sábado e não deixe para depois. Não presuma que você entendeu esse assunto, não trate isso como mais um conteúdo, porque depois que você entender realmente como esse jogo funciona, você nunca vai olhar para doação e testamento da mesma maneira. Próximo sábado, evento Protetores do Legado. Eu quero você presente comigo lá.